Obrigado ao público pela presença hoje. Na verdade, eu quero começar me apresentando. Eu sou gestor de negócios online do Bradesco, da área de investimentos, a qual gere modalidades de conta correntes, duas delas entre as mais conectadas aí do Brasil, a Clique Conta Bradesco, que é para jovens até 17 anos, e o Bradesco Universitários. E começando aqui, vou apresentar a Irene, formada em jornalismo pelo Mackenzie e em comunicação pela Casper Libero, coordenadora de redes sociais no Bradesco, responsável pela curadoria, produção e estratégia de posicionamento do Bradesco em redes sociais. Ela cuida do conteúdo de uma das maiores páginas de rede social do banco hoje. Do banco no mundo, aliás. O Jean, famoso Jampa, diretor de criação de uma das maiores agências digital do Brasil, a Eide Isobar, com mais de 20 anos de experiência e importantes premiações no mercado publicitário. Hoje ele é o responsável, entre outras coisas, pela comunicação digital do Bradesco. Obrigado, Jampa. E o João Pedro, famoso oficial João, programador desde os 11 anos e hoje com mais de 17. Ele pediu para eu não falar, mas eu falei. É fundador da Play, site para ouvir, organizar e compartilhar músicas. E distribui aí toda a sua energia em diversos projetos de comunicação para esse tipo de público. Bom, hoje vamos falar aqui de um painel para a gente saber como se constrói um novo posicionamento de marca para um público cada vez mais conectado. Mas antes eu tenho que adverter o seguinte, a intenção aqui é compartilhar a experiência que a gente tem, porque, na verdade, nenhum posicionamento de uma empresa é igual a de outra, então o que a gente falar pode valer para outras empresas ou não. Quer dizer, o Jampa aqui vai falar do ponto de vista digital, a Irene do ponto de vista social e o João do ponto de vista do usuário, cliente aqui. E eu quero começar logo com uma pergunta para o João, nesse debate, porque a pergunta principal é o seguinte: é possível construir um novo posicionamento? Ou seja, o posicionamento já não está fardado a seguir o DNA da empresa e o que as pessoas e clientes esperam dele? O que você acha, João? Você acha que o que o jovem espera disso nas empresas? Eu acho que o jovem espera uma comunicação online dentro do online. Assim. O que eu vejo muito são as empresas trazendo o que elas fazem no offline para o online de uma forma geralmente muito porca, que não agrega nada. E assim, por que eu vou seguir essa marca? O que ela me agrega? Nada. Assim, ela vai lá, compra um ad no Facebook, eu acabo vendo, clico sem querer, dou curtir e é isso aí, eu tenho um fã a mais. Pronto. Mas no final esse usuário não interage com a marca porque o que ela fala não é relevante para ele, ele não tem interesse em nada que ela posta e ela também não está preocupada em desenvolver uma conversa com esse cara. Ela quer só dar o press release dela, fazer os anúncios dela e achar que está tudo certo e que isso vai ter uma presença digital. E o que a gente está vendo é que, cada vez mais, o jovem quer participar, ele quer conhecer até o que acontece por trás assim, da empresa, ele quer estar presente, ele quer dialogar, ele quer falar, que nem eu estou falando com você agora, tipo, olho na sua cara e estou falando com você. E um grande case é o Pinguim, por exemplo, que ele trouxe um posicionamento totalmente diferente do que a marca é offline, dentro do online, criou um personagem, humanizou a marca e deu super certo. Acho que a ideia é cada vez que empresas criam um posicionamento online dentro do online, não exporte o offline e acha que isso vai funcionar lá também. Começar a pensar online desde o início, né? Vocês fiquem à vontade para fazer suas considerações. Irene, Japa. Acho que é bem isso que o João disse, a questão de... Acho que o papel da empresa, ou quem trabalha no social mesmo... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tem que ter essa sensibilidade de entender o que as pessoas querem ouvir. E como a gente percebe isso? Analisando o que elas têm feito em redes sociais, vendo, comparando e qualificando esses comentários, a gente consegue ter uma noção do que as pessoas gostam e levam para frente. Então, quando há um posicionamento da marca em redes sociais, é interessante não só expor o que a marca quer falar, mas ter essa sensibilidade de perceber o que o público quer ouvir. É isso aí. Para falar alguma coisa? É o que a gente espera. Assim. Você é tímido, mas pode falar, cara. É engraçado ouvir
a gente tem que ouvir o jovem, a gente tem que ouvir eu tenho que ouvir um cara que tem menos tempo de vida do que eu tenho de carreira. E é exatamente isso que eu tenho que fazer, todo dia. E é o que é o mais legal de tudo. É justamente isso. O lance não é só ouvir o que ele tem que dizer, é pensar, aprender a ouvir, a entender, para poder pensar como ele pensa, e para poder, qualquer coisa que eu for entregar, como comunicação, tem que ser como ele faria, como ele quer. E não é só como comunicação, um grande desafio. Às vezes a gente acha que tem uma ideia de que é só que um posicionamento ou qualquer coisa é só comunicação. É muito menos do que isso. Às vezes, na verdade, não é isso, né? As grandes empresas que são as mais... Sempre vem aquelas palavras que eu não posso falar, né? As mais fodonas, as mais melhores. Elas primeiro entregam um produto ou um serviço que são realmente os melhores. Geralmente porque elas estão pegando no pulso para saber o que as pessoas querem. E não só saber o que elas querem, o que elas necessitam, ou ir além do que elas querem. Tem aquela história famosa do Henry Ford, né, que se elas fossem querer... Se eles fossem perguntar o que as pessoas queriam quando ele inventou o carro, elas iam querer cavalos que andassem mais rápido. Então, não é... Eu não vou ficar citando a Apple aqui, mas nem precisa. Mas é bem por aí, assim, o que a gente tem aprendido muito e o que a gente aprendeu, e compartilhando um pouco do que a gente aprendeu com o nosso case específico de Bradesco Universitário, que foi lançado agora, foi muito disso, de a gente precisa conhecer muito do público que a gente vai falar. Então, precisa conhecer muito o jovem, precisa olhar para a vida dele, precisa conversar com ele, precisa estar dentro da vida dele, junto com ele, para saber o que a gente também tem para entregar. Também. Se você não tiver nada para entregar que não interessa a ele, também não adianta nada você ficar passando verniz e desenhando, sabe, fazendo gracinha, porque não funciona, né? Se eu fizer gracinha para você, você não vai nem prestar atenção em mim, né? Tá vendo? Eu fiz gracinha, ele nem olhou aqui, ficou prestando atenção no... A minha geração é assim, desculpa. A minha também. É que eu sou fora da curva. O meu chefe fala que eu sou da geração, sei lá que geração que eu sou, faço 15 coisas ao mesmo tempo, essas coisas. É isso mesmo, Jampa. E pensando nisso, como pensar como jovem, que é um desafio que a gente precisa ir todos os dias ter na nossa profissão aqui, falando com conectados, como que se inicia esse trabalho de descobrir a conexão desse DNA da marca com o que as pessoas estão falando? Porque assim, é muito fácil a gente mostrar o que foi feito. Agora, esse trabalho que vem por trás de tudo isso, como que acontece isso? Isso é muito interessante. Assim, o trabalho que a gente desenvolveu foi muito bacana e foi um trabalho muito longo e que aconteceu... Assim, se eu for contar aquilo que não pode, né? Basicamente, o banco tinha uma dificuldade, estava passando por uma dificuldade muito grande de quebrar a barreira que ele tinha de comunicação com o público jovem e de remodelar o produto. Na verdade, um produto e uma categoria que estava patinando, que vinha totalmente em cima de clichê, aquela coisa de dizer que universitário é tudo duro, tudo sem dinheiro, e, ao mesmo tempo, falar que a vida de universitário é só festinha, balada, aquela coisinha, sabe? Hã? Não, também, mas não é só isso, né? Assim, e principalmente quando a gente sabe o que a gente descobriu, né? Que que principalmente que o mundo universitário hoje é completamente diferente do que era 20 anos atrás. A cada esquina que você vai, você tropeça numa faculdade. Então você tem famílias hoje que estão formando pela primeira vez uma pessoa. Isso é
é uma coisa completamente mágica. Tem uma imagem para mim que é muito legal. Eu sigo e sou amigo no Facebook da Gabi Amarantos. E eu acompanhei um momento em que uma sobrinha dela passou no vestibular. A festa que ela fez na rua, que a família dela fez na rua, porque era a primeira pessoa da família dela que estava entrando na faculdade. Vocês podem imaginar, sabe o esquenta? Vocês já viram qualquer coisa da Gabi na casa dela? Agora vocês podem imaginar o esquenta triplicado. Mas assim, com uma coisa assim absurdamente real, da felicidade daquelas pessoas por estar conseguindo aquilo. Assim, as pessoas estão chegando lá. Então, assim, você tem a tal da ascensão da classe C. É um negócio maravilhoso o que as pessoas estão conseguindo hoje. E isso é muito importante para as famílias. A gente está falando de gente que está entrando na faculdade que já tem filho, que já trabalha. Então, é uma realidade muito diferente do que o mundinho, zona sul da publicidade brasileira está acostumado. E até dos bancos. Então, isso é muita novidade. A gente tinha que descobrir isso tudo e descobrir também o que esses jovens de hoje, que são esses jovens aqui, que estão conectados, estão vivendo. E essa coisa que o João falou, de trazer do online e offline, é muito bacana. Quando a gente foi conversar com os jovens, e você começa a conversar, eles também não precisa conversar muito, é só você olhar, né? É só você estar online, minimamente online. Assim, a gente começa a perceber que assim, só estar minimamente atento, né? Porque as pessoas ficam ali, tá olhando ali, mas não presta atenção, né? Tem que olhar mesmo. Aí você percebe que, é como ele falou, é olhar no olho, né? Se você olhar minimamente e dar atenção, você já percebe tanta coisa e você vê quão rico é conversar, então você já consegue rapidamente entregar alguma coisa que é muito mais legal e muito mais verdadeiro. E o quanto ele já tem de história. Exatamente. Né? Então você ouve a história, você já começa a trazer aquela história para você, aí você já percebe que, poxa, do meu lado aqui como empresa, eu já tenho um monte de coisa para entregar para esse cara. Às vezes coisa que eu já tenho mesmo, a gente descobriu isso mesmo. Olha, de repente eu estou entregando, sei lá, no meu produto eu estou entregando um monte de coisa que, isso aqui não serve nada para esse cara. Estou entregando software da Microsoft, não que seja ruim, mas não é isso que o cara quer, entendeu? Mas eu tenho um negócio aqui que, uma fiança para o cara poder ajudar, o cara que vem de fora, quer aluguel, vem estudar de fora, posso ajudar o cara. Quem não tem um amigo que veio estudar aqui se fudeu para arrumar um aluguel? Ajuda o cara. É só eu botar aqui na minha carteira de produto, está aqui, eu vou oferecer isso aqui. Então, se eu já tenho o produto para oferecer, se eu já tenho um jeito de comunicar legal, sem um papo besta. Porque muitas vezes ele também não sabe o que ele quer. Você tem que entender isso e oferecer o produto para ele. Também, eu tenho que saber oferecer. Eu acho que tem, por exemplo, ele citou o Pinguim. O Pinguim tem uma história muito legal que às vezes as pessoas não sabem. Eu tenho um amigo que ajudou a montar muito do que tem no Ponto Frio, e que não aparece porque é o cara da tecnologia, né? E um dia, ele vira para mim, ele me liga assim, foi meu sócio e tal, aí ele me liga e fala assim, Jean, que porra é essa do Twitter? Aí eu falei, por quê? Cara, eu não entendo, esse negócio de Twitter aí, isso é porque é um cara absurdamente online. A gente teve uma agência digital em 95. Aí ele fala assim, cara... O ano que eu nasci. O ano que ele nasceu. Você vê como são as coisas. Tá, mostra a minha idade, cara. Eu sou velho. O Renê sabe. Aí o cara vira e fala assim, esse negócio aí, quando a gente põe uma oferta, o negócio bomba. Eu falei, então... Aí eles começaram a perceber que quando eles botavam uma oferta que tinha a ver com alguma coisa que estava sendo falado, bombava mais ainda. E aí você saca que no caso dele é completamente pertinente. E eu deliro quando tem assunto assim, às vezes os mais escabrosos, e o cara vai lá e... Às vezes uns bem escabrosos, tipo quando rola aquelas tretas com a revista Nova, e os caras vão lá em cheio e vão
O cara tá falando de vibrador, o cara faz uma oferta que não tem absolutamente nada a ver. Aí você fala, pô, esses caras sabem fazer, entendeu? É lógico que o Bradesco não vai, né? Claro que não. Né? O legal do Ponto Frio também é, só um ponto, que eles começaram a fazer coisas que nenhuma empresa nunca fez e todo mundo achou loucura, mas depois eles mostraram que deu certo. Eles começaram a comentar novela e, tipo, reality show. Eles ficavam fazendo um live tweeting lá do Avenida Brasil e sempre que tinha uma oportunidade, eles vinculavam a um produto, vinculavam a marca. E, caramba, tipo, é uma marca comentando a novela. As pessoas, no começo, sempre falavam, nossa, Ponto Frio... Isso, O que tem a ver o Ponto Frio? Aí eles vão lá e mostram os relatórios de venda, todo mundo, beleza, pode fazer. A gente Mas sabe nem- que tem que ter pertinência, né, Irene? É. A gente sempre fala disso. Mas e nem sempre só por ser, por exemplo, vocês citaram o Ponto Frio. A gente também, mesmo que seja banco, a gente tem que ficar ligadinho, tem que ficar antenado, porque a gente consegue aproveitar algumas oportunidades. Esse da novela, a gente, no momento do começo do último capítulo, a gente colocou o link 237 congelado. Então, tem algumas coisas, algumas sensibilidades que a gente consegue entrar na onda também. Então, por mais que tenha todo um trabalho de cronograma, de posts já previstos, a gente tem que trabalhar e pensar sempre em coringas, ou mesmo em oportunidades que você tem que aproveitar o timing. Difícil que eu acho, a grande coisa é você sacar. Ela falou a palavra certa, né? Timing. Porque o problema é ir todo mundo na mesma bola, né? Que às vezes fica meio chato, né? Porque, puta, todo mundo foi no mesmo assunto. E isso às vezes está enchendo um pouco o saco também. A gente, eu sou um cara que reclama de propaganda, trabalho com isso, pago minhas contas e tal, mas eu reclamo de propaganda o tempo inteiro. Putz, eu reclamo muito até. Um dia eu vou apanhar ainda disso, mas vou perder emprego, vai ser um horror. Aí vocês me contratam, O tá, gente? publicitário que usa adblock, né? Então, o problema é esse, cara. Eu faço campanha contra o YouTube o tempo inteiro. Aí o YouTube vai lá na agência, vocês não sabem. Vai o Google, aí eu começo, eu quero ver meu vídeo, abre aquele negócio. Aí eles começam a falar, não sei o quê. Aí eu viro, mas abre e passa mais rápido do que o vídeo que eu quero ver. A propaganda passa rápido, agora o vídeo que eu quero ver fica lá. Por quê? Aí eles ficam, né? Aí quando eu falo isso no Twitter, porque eu falo que vira televisão, né? Porque televisão que fica passando comercial. Vocês não acham sacanagem de assinar a TV a cabo e ver comercial? De perfume 15 vezes, ou no Space, aí aparece de novo aquele mesmo comercial do cara que mata o outro com a cenoura. De novo, no Space, o cara mata o outro com a cenoura 15 vezes, porra. Só que você está pagando para ver a TV a cabo. E no YouTube, que você vai ver, passa... Netflix... A maior sacanagem do mundo é o Netflix que passa comercial falando que você vai ver filme sem comercial e passa o comercial no YouTube. Aí, você reclama, aí os caras viram para mim no Twitter, mas tem um adblock. Aí eu falo, mas eu não posso, gente, porque eu tenho que ver o comercial que eu tive que botar. Aí já viu, né? Mas eu reclamo, não tem jeito. Uma pergunta. A internet, ela é muito agora, o que está acontecendo agora. E o que eu vejo nas empresas é que cada vez mais você tem que fazer aquele planejamento mensal, anual, você tem que se planejar, por que você vai fazer no ano inteiro? Eu sei porque estou tendo que fazer isso agora, isso é um porre. E é muito difícil você pensar no que vai acontecer amanhã, no que eu vou falar amanhã, sendo que amanhã pode acontecer uma coisa muito mais importante que eu tenho que falar e que não está planejada, eu tenho que mandar para aprovação. E por que tão burocrático? Isso é uma das coisas que você ainda vai entender, mas a gente precisa fazer isso, porque o planejamento de orçamento não sai de uma área só, ele tem que passar por um monte de áreas, e que a gente precisa ter, no mínimo, um planejamento. Se vai ser utilizado para aquela função determinada, a gente pode pensar que sim ou não, pode realocar, mas é o que você falou. Amanhã pode ser que tenha uma coisa melhor, então a gente pode realocar esse tipo de verba. Não, mas o ponto mesmo é na questão de conteúdo mesmo. Vocês têm uma planilha do Excel, aí que tem o post que vai em segunda, o post que vai terça, o post que vai quarta, o post que vai quinta. Porra, isso não é rede social. Rede social é agora, é o que está acontecendo, é a internet, é ao vivo. Como é que eu posso planejar o que eu vou falar daqui 15 dias, sendo que eu nem sei o que vai acontecer daqui 15 dias, eu nem sei se esse meu diálogo vai estar ok. Que nem aquela propaganda que
quando a criança lá matou os pais, aí tava no Terra, no UOL, assim, a propaganda assim você mata o papai. Porra, cara. Eu acho que o jeito que as pessoas pensam na internet é um pouco leigo, antigo, porque é muito difícil você prever o que eu vou falar com as pessoas daqui 10 dias. Não sei. Isso é mais fácil, essa liberdade de ter essa... que é até o timing que eu disse. A gente tem mais no relacionamento, no monitoramento. Isso é livre. Isso, por exemplo, no Bradesco, eu acho que até o que caracteriza bastante a qualidade até do serviço é que todos os funcionários da equipe de redes sociais são funcionários que vieram do teleatendimento. Então, são pessoas que conhecem o banco, conhecem os produtos, têm prioridade para falar de imediato com as pessoas sobre o banco. Isso tanto da parte de relacionamento como da parte de estratégia. Então, a gente também tem esse conhecimento do banco. Agora, essa questão, João, de ter um cronograma já definido mensal, ele é necessário. Ele é necessário até mesmo por todo o processo de produção. Hoje, sempre tem as mudanças, mas o que engaja mais é a imagem. Uma imagem produzida, ela não é assim de uma hora para outra. A gente trabalha, sim, com exceções, e que a gente consegue fazer isso, porque a gente precisa estar antenado. Então, toda essa burocracia é porque ela é necessária no dia a dia. A gente tem coringa. A gente trabalha com coringa. A gente é esperto, tem os coringas. entendeu? A gente é pode diferente realocar. A diferença que tem, que é uma coisa... Vou dar um exemplo de uma realidade que você vai entender, talvez, até porque você puxou o gancho do offline e do online. Tem uma coisa que é super engraçada. Como eu passei da vida offline e online, o planejamento era muito engraçado, porque o mundo offline sofre muito com isso. Porque na comunicação o cara pensava assim, imagina que você está trabalhando com uma montadora, tá? Então eu vou lançar 2 carros no ano. Então eu sei que eu vou ter um lançamento em abril e um lançamento em outubro. E sei lá, eu vou ter alguma coisa lá no meio do ano, vou fazer alguma coisa. Então eu já sei. Os caras lá e a mídia vai fazer um Excel cheio de quadradinho bonitinho que eles vão fazer, eles vão programar que vão ter não sei quantas revistas. Então ele já sabe como é que ele só vai ter que preencher ali com as revistas tais com os anúncios de página dupla, página simples, ele só vai preencher com isso. Não importa o que ele vai colocar ali, mas ele já sabe que ele tem aquele espaço. E a TV ele vai botar o filme de 1 minuto, de 30, a vinhetinha de 15, de 10, de 5. Então ele já sabe o que ele vai botar. O conteúdo ali, tanto faz. Aí ele já se prepara para fazer aquilo o ano inteiro, e a preocupação que ele vai fazer aquilo, ele tem que deixar pronto para entregar na data ali. Quando você começa a falar de internet, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque você tem outras variáveis, você tem peças a mais para fazer e tal, mas também fica um pouco fácil. Quando você começa a falar de redes sociais, você começa a entrar... Essa internet que a gente vive, que quem está aqui nesse mundo aqui gosta mais, que é bem mais divertido, ela é mais bacana. Só que ela também precisa de um pouco de organização, porque você não consegue, bem ou mal, você sofre um pouquinho para produzir, para fazer um treco rolar. Então você tem que ter um pouquinho de organização também, senão você pira o cabeção. Ou você precisa ter um monte de chinesinho em algum canto guardado para poder produzir um monte de coisa. Ou um caminhão de... um monte de boliviano, ou um caminhão de dinheiro, que um banco não tem. Exatamente. Agora eu perdi meu emprego. Isso foi uma indireta para eles terem, ou foi eles não têm? Que agora ou perdi meu emprego em algum lugar eu perdi meu emprego, gente. Mas a gente sabe @ Jampa, né? É o Jampa real. Pode entrar. Tem lá, o avatar dele é um cara vestido de coelho. Pode entrar lá. Aí o que acontece?
você tem uma estrutura para você montar, só que o que você faz? Também você tem esse pensamento, eu acho que é uma coisa que a gente herdou, de certa maneira, do mundo editorial, que é interessante. Tem coisas que são legais. Tem muita coisa que é bacana, que a gente puxou do mundo antigo, vamos chamar, né? Que vai desde a produção de TV, da produção de revista, e qualquer coisa que, na verdade, a gente sempre fala que a gente conta história. Eu falo isso há muito tempo, né, que a gente sempre foi contador de história, desde a época dos Homens da Caverna, e continua sendo, e o barato é esse. A gente só muda o jeito que a gente conta. Mas a gente tem que ter um pensamento editorial, senão a gente fica maluco. Aí o que a gente faz? A gente precisa ter organização, para não ficar repetitivo, para ser legal, para engajar, para não virar uma coisa, porque também se você ficar, imagina, você botar 15 posts durante um dia numa página só, vai encher o saco, a minha audiência vai embora. Então eu tenho que pensar. Só que eu penso, eu me organizo, eu penso no que eu vou falar, eu crio uma pauta, que aí é um trabalho pensado, e eu sempre tenho a abertura para o que está acontecendo. Aí eu tenho que ficar esperto. Então eu deixo o meu espaço para trabalhar com o assunto que está rolando, que aí sim eu deixo a minha equipe preparada. Olha, está acontecendo isso, eu preciso entrar nessa história, e tem uma coisa que aí que você não pensou. Tem muita coisa que eu preparei, que eu deixei pronto, e que não pode entrar porque deu alguma merda e eu tenho que cair fora. Tipo o exemplo lá do Assim Você Mata o Papai. Assim você mata o papai. E isso acontece muito, às vezes, e às vezes a gente vê o problema. Esse é um outro lado que é muito comum, porque é a publicidade automática, que aí é a publicidade do robozinho. Isso acontece muito com o Google. Vira e mexe, na Folha é sensacional. A Folha é um barato, cara. Você lê para ver uma notícia, principalmente de assassinatos, tem sempre uma propaganda de facas. Pode ver. Sempre tem uma propaganda de facas, sempre. Aí você olha, assim você mata o papai, né? Exatamente. E, na verdade, assim, por trás de tudo isso que você falou, desse processo de pesquisas, realmente de saber como lidar com esse cara antes de conseguir falar com ele, aí entra o que você falou, João, que é justamente por que vocês fazem uma programação sendo que amanhã não é igual hoje? O ponto nem é se programar, assim, porque é óbvio que tem uma equipe, tem um cronograma, claro. Mas o ponto é que a impressão que dá é que é tudo muito quadrado. É como, uma visão geral de todas as páginas das quais eu sigo, é que eles não se importam com o que você está lendo, com o que está acontecendo. Eles querem só postar o que ele está programado, porque está no programa dele, que semana que vem ele tem que falar disso, então ele vai lá, ele faz um post e só. E por mais que, na realidade, não seja assim, a impressão que se passa é que é muito quadrado, é muito fechado, que não tem abertura, porque é rede social. Você, sei lá, morreu o Silvio Santos hoje, quem consegue fazer mais rápido? Exatamente. Entendeu? Eu não vejo essa mobilidade. Eu estou vendo cada dia mais o Facebook mais quadrado, o Twitter mais aquela comunicação que todas as empresas fazem a mesma coisa e todo o conteúdo é o mesmo. Sabe onde eu acho que está pegando para mim? Aí fica para nós até. Eu acho que o que está me deixando mais triste é que está todo mundo falando a mesma coisa. Para mim está sendo outro dia o que me deixou há 2 semanas atrás, 2 ou 3, sei lá. Começo do mês foi meio chocante. Foi aquele negócio do Dia do Irmão e o Dia do Sexo na sequência. Eu fiquei um pouco chocado, assim, porque a timeline no Dia do Irmão foi de uma chatice absurda, porque as pessoas estavam chatíssimas assim com o Dia do Irmão, e aí você ficou esperando o que vinha no Dia do Sexo, né? Porque aí você fica esperando o dia seguinte, quem vem depois. E assim, as marcas estão ficando chatas, porque o que eu tô achando que talvez coxinhaização das marcas. Na verdade, assim, talvez talvez seja o trabalho que a gente... Quem trabalha com gestão de marca aqui, de conteúdo de marca? Alguém trabalha com isso aí? Levanta a mão. Quem trabalha com isso? Eles levantaram, é que eles são tímidos. Levanta, gente. Alto em cima. Então... Pensei que você ia fazer a coreografia agora. Eu acho que o desafio que a gente tem que fazer agora...
Talvez é descobrir dentro da marca, dentro do produto, do que você está fazendo e junto com os gestores das marcas, quais são as histórias que a gente quer contar, para contar quais são os valores, qual é a parada que a gente quer contar. Histórias que possam ser contadas que não sejam, sabe, por exemplo, tem um que faz um puta sucesso, tem milhares de fãs, que é Guaraná, que é um negócio legal, mas que eu não aguento mais aquele papo de amigo, não sei o que é lá, amigo. Pô, eu tô com raiva de amigo já, gente. Muda esse... Não tá chato? Eu acho que sempre foi chato. Então, mas tá mais chato do que o normal. Sério, eu já tô começando a ficar com raiva dos amigos, eu tô querendo virar antissocial, entendeu? Sabe, meio GTA, já tô querendo arrumar uns amigos para atropelar, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa achar outras coisas para falar. Talvez descobrir caminhos para falar, contar histórias de pessoas, talvez trazer outras verdades. E a gente tem, né? Porque pessoas são coisas interessantes. Quando você fala de redes sociais, a gente está falando de pessoas. E, pelo que eu percebo do seu discurso, é que cada vez mais as marcas estão ficando mais superficiais. Elas falam sobre temas que não têm nenhuma relevância, mas que aparentemente têm, como o dia do irmão, o dia do sexo, eu vou falar sobre amigo, vou falar sobre... Ou então que o jovem só vai para balada, que ele é um cara fudido de grana. É tudo muito superficial, é tudo muito clichê. Ninguém vai mais a fundo, ninguém vai lá dentro de verdade. Nenhum post te toca. Você não... Tem algum post que você lembra do que você leu no seu Facebook hoje? Alguma coisa que você lembra de verdade? Pô, eu li esse post e foi marca tal. Alguém aqui lembra? Alguém lembra de algum post que não era de marca que tocou você hoje? Essa é boa, hein? É. Eu não lembro. Deixa eu ver. Eu fiz um do Pac-Man. Não lembro agora. Então, esse é o ponto. Tá tudo muito superficial. Ninguém chegou ali para realmente João, tocar, sabe? talvez aquela pergunta que você fez sobre a necessidade de ter um cronograma, de ter algo organizado, talvez responda o seguinte: quando o Jampa disse também que às vezes sente que as empresas ou todos nas redes sociais têm falado as mesmas coisas. Então, o que a gente pode ter como lição disso? Quando se decide entrar, seja qual plataforma for, tem que definir um posicionamento. O que eu quero mostrar ali? O que eu quero que as pessoas, por mais que eu tenha que pensar no que elas querem ouvir, o que eu quero também de positivo e o que a minha marca tem a oferecer. Que é não perder a identidade da própria marca. Porque tem várias pesquisas, inclusive uma recente que eu vi da Gauge, que elas demonstram que as pessoas cada vez mais querem os benefícios das empresas. Por que eu tenho conta no Banco X? Qual o diferencial que ele me oferece? Então, não é rima, né? Por isso essa necessidade de ter algo organizado e de ter algo estruturado. Quando você vê um post, por exemplo, nosso, Bradesco, ele não simplesmente foi jogado ali, ele teve uma história. A gente recebe demandas de áreas de departamento querendo publicar coisas, produtos. Isso passa por uma filtragem. E, a partir do momento que eu publico algo, eu estou começando uma conversa. Eu tenho que ter pessoas preparadas para discutir aquilo. Então, eu não vou simplesmente falar que eu tenho um gabarito de extrato em braille se eu não tenho pessoas ali da minha equipe que saibam responder sobre. Então, por isso, toda a necessidade de um planejamento e de ter um posicionamento. Mesmo porque a gente tem que falar da nossa marca, né? Não, e é importante entender a delicadeza do assunto aqui, né? A gente está falando de um assunto sério. Isso eu acho super importante e por isso que me dá orgulho de trabalhar para uma marca como o Bradesco, porque isso é muito claro para os departamentos com os quais eu trabalho, com o marketing, com o BDN, que cuida da parte de redes sociais, e com a parte de produto, que é o seguinte: quando vocês veem todas as manifestações que acontecem, qual é a primeira coisa que todo mundo quebra? É banco. Ninguém gosta de falar de banco, ninguém gosta de banco. Alguém aqui gosta de banco? Não gosta. Então, é fato. Assim, quando a gente escreve, quando a gente coloca qualquer post, quando a gente bota qualquer post no ar,
Qualquer post, gente, qualquer coisa. A gente pode estar falando da coisa mais legal do mundo. Vem um cara, porque o cara tá com um calo apertado ali. Agora imagina dele. o social media da TIM. Não, então. Da TIM, da Vivo, da Oi, entendeu? Mas, cara, banco é foda. Banco é foda. Cara, banco, qualquer coisa. Eu trabalhei para... Cara, a única coisa que eu trabalhei com carro, com a Ford, a gente fazia coisa legal pra caramba, não sei o quê. Vinha um cara, detonava. Qualquer coisa. Entendeu? E assim, a única coisa que eu já fiz... Eu não tenho currículo, eu tenho ficha corrida. E com rede social eu praticamente inventei esse negócio, fazendo primeira coisa com Orkut e com Coca-Cola. A Coca-Cola ainda passava, né? Agora ela está apanhando direto ali. Sai um rato, tem... Outro dia alguém virou e falou que o problema da Coca-Cola não era ter um rato dentro da Coca-Cola, era ter Coca-Cola dentro da Coca-Cola. Então, tá nesse nível, assim, é daí para baixo. E a gente tem que... cada um paga o preço que vive. Então, é muito difícil. E com o banco, a gente percebe claramente, assim, com qualquer um, tá? Não é uma exclusividade do Bradesco, não. Qualquer post que tem, se você for olhar, todo mundo cai batendo. Você pode estar fazendo a coisa mais legal do planeta. E, às vezes, eu vejo coisas legais, até posts legais de coisas que não são só de banco, às vezes coisas de... Pô, eu já vi de associação bacana, de coisa bacana, e nego vim massacrando porque o cara vê uma coisa enviesada, nego vem com... tem eu vi outro dia uma camiseta maravilhosa. Não, era uma sacola de um cara, que era "Não leia os comentários". E é maravilhoso isso, né? Um amigo meu fez um trabalho maravilhoso, que tem um programinha que pega, não sei se vocês já viram, você pega tem em qualquer lugar, né? Você pega qualquer texto, dá um copy, e você joga aqueles que geram tag clouds, né? Você joga, ele gera tag cloud. Ele faz vira e mexe, ele faz isso. Ele vai nas páginas de notícia, ele pega os comentários, ele gera uma tag cloud. Você gera de comentários, você pega de notícia, você fica impressionado. A quantidade de ódio que tem é surreal. Então, a gente fica realmente impressionado e a gente vira e mexe, tem ferramentas como o radar, que faz as mensurações das coisas. E, então, a gente sabe que o assunto é difícil. Então, a gente tem muita responsabilidade, isso que a Irene falou é muito delicado. A gente tem que pensar no que vai escrever, pensando até no que vai vir de volta. E por isso que a gente tem que pensar muito na história que a gente tem que contar para vir qual é o desenrolar dessa conversa que a gente vai ter. Por isso que é difícil. Exatamente, e é o posicionamento que a Irene falou, né? E isso que a gente está falando de Bradesco Universitário, que é um público jovem. Você fala, putz, é muito fácil falar, né? Mas não é, né, Irene? Não. Como vocês fazem para parecer cool, para poder falar com o João, sua Jorge... participação está encerrada, obrigado. E sem perder a identidade do banco? Todo o processo de criação... Advogado do diabo aqui. Não, é Você é o próprio diabo. Eu tô tentando Morre, pensar diabo! como explicar de tão complexo que é. Então, como eu disse há pouco, a partir do momento que se tem uma página, você precisa definir alguns pontos. Para te nortear no momento da criação mesmo. Ok, vamos fazer a página Bradesco Universitários. Que voz vai me nortear? Eu vou fazer os posts. Para esses posts, eu preciso entender que voz eu tenho que trabalhar. Quando eu faço o texto e a imagem, eu tenho que falar, essa voz falaria isso? Falaria nesse tom? Esse assunto, ela domina? Faz parte do ambiente dela? Então, a gente define uma voz. A partir do momento que define uma voz, a gente define alguns temas de abordagem para a gente identificar num calendário, num cronograma, o que vai ter o peso de quê? Que pilares eu vou encaixar em quais datas, em que momento da semana,
Precisa disso para não parecer para fazer sentido, para ter uma linha de raciocínio. Então, um exemplo, um pilar, um tema, uma segmentação é produtos e serviços. Eu vou falar disso, eu quero que a minha página tenha isso. Então, eu preciso definir em quais momentos eu vou falar sobre isso. A partir do momento que eu tenho essa definição, eu recebo algumas demandas de departamentos, eu preciso divulgar isso, eu preciso divulgar aquilo. A gente faz uma filtragem do que cabe e em qual rede social cabe. E tem departamento, hein? Tem. Tendo essa definição, a gente tem que ver a melhor abordagem para falar de um produto X ou Y. E essa abordagem a gente tem que seguir na voz que a gente definiu no início. Deu para entender, será? João. Quer dizer, você vai falar de consórcio, você tem que falar com aquela voz definida lá atrás, que é uma voz, sei lá, jovem, descolada, mas ao mesmo tempo polida. Isso, ela fala assim, como você fala com seus amigos? A gente tem, esse é um exercício. Caso eu não tenho amigos, eu não falo. Às vezes a gente fala, você falaria assim com o seu amigo? Compre isso, aquilo e aquilo outro? Não, você não conversa assim. É um trabalho mutante, assim. A gente tem Cara, um negócio só um comentário. interessante. Preciso fazer, porque... Ué. Se você for um divulgador Telex Free, você vai falar isso com seus amigos. Só uma coisa que é interessante, se vocês forem ver, é que agora isso está começando, do ponto de vista de comunicação, que a gente está começando com essa história nova. O produto mudou o nome, mudou a cara dele, mudou a marca, o logotipo é diferente. Ele não é só diferente, ele aparece em 7 cores diferentes. Vocês não sabem o que é isso. Isso foi aprovado pelo presidente do banco, foi aprovado da faxineira ao presidente. Vocês não têm noção do que é isso no Bradesco. Só para ter uma ideia, isso começou em junho do ano passado. Eu digo que começou antes, até porque outras agências não estavam conseguindo fazer. Porque outras agências tinham um pensamento velho. Ninguém está ouvindo isso, né? Tá? Ninguém está ouvindo isso, por favor. Está tendo streaming? Corta essa parte. Não estavam conseguindo fazer. Aí eles pegaram uma agência que trabalha com digital, que trabalha com público jovem, que é mais conectado. Então, é isso. Ninguém ouviu isso, né? Tá. Então, por que tem uma marca que pode aparecer em 7 cores diferentes? Que são 7 cores que existem dentro da palheta do Bradesco. Porque ela é viva. E isso é jovem, hein? Ela parece um chicletinho, ela está aí no crachá aí de vocês. Ela parece escrita de um jeito muito louco. Não é separação de sílaba. O universitário está escrito de um jeito doidão. Por quê? Porque hoje quem escreve VDD entende. Né? Entende. Isso não é para um jeito de falar cool, não. É o jeito que a gente fala. Isso foi aprovado com o presidente do banco. Imagina chegar para o presidente e falar... Não, e o mais legal é o seguinte. O mais legal era você chegar... Lá tem o 4º andar. O 4º andar é... Gente, o 4º andar é o 4º andar. Vocês não sabem o que é o 4º andar. Tem gente que nunca foi ao 4º andar. Só de falar treme. Treme. Eu tô falando... Gente, a gente está falando... Entendeu? Aí quem vai ao 4º andar, vai lá, apresenta para as pessoas do 4º andar, e aí quando alguém questiona alguma coisa, fala, pô, meu neto fala assim, acha genial. Pô, achei isso espetacular. E o próprio presidente vira e fala, a gente tem que estar nas redes sociais, cara, isso aí é sensacional. E os caras sabem que isso é essencial e importante. E você sabe como é que a gente descobriu que isso é importante? Conversando com um sujeito que nem esse aqui. Indo nas faculdades e conversando com as pessoas. E aí você falava com os caras... Aí você sabe como é que era o papo com o cara? Você chegava com o cara e falava assim... Eu fui falar com o pessoal do CA, na PUC, por exemplo. Você pegava para o cara e falava assim... tal, o que vocês precisam? O que os bancos fazem? Contavam umas ações, umas coisinhas engraçadas. Aí você chegava para o cara e falava assim... Eu lembro que uma hora eu estava quase saindo, eu virei para o cara e falei... achando, né, que eu ia falar uma palavra assustadora para o cara. Eu virei, empreendedorismo. O cara fala, puta, isso aí é do caralho. Esse negócio é o que a gente quer. Cara,
esse é o negócio mais legal do mundo. Tá entendendo? Por que esse moleque foi emancipado aos 16 anos de idade? Você acha que esse moleque quer um emprego? Né? Então, você acha que assim, a gente está falando de um futuro que não é, e que os caras ficam ali pensando no... Sabe, a gente às vezes fica falando de economia criativa, e a gente fala disso, e a gente entende disso, e às vezes a gente vai chegar e vai falar isso para o pessoal do banco, o pessoal fica meio assustado. Do que vocês estão falando mesmo? E, assim, para a gente que está aqui, isso é muito natural. Mas para o mundo inteiro fora, isso é muita novidade. E a gente conseguiu trazer tudo isso para um posicionamento e a gente está fazendo um esforço de literalmente, o Fábio sabe, de catequização interna para todos esses caras, para o cara que vai pedir para anunciar o consórcio, para o presidente, para todo mundo, numa empresa que é muito tradicional, e para não vir com um discursinho que muda o mundo, porque não é esse discursinho, é um discurso real, firme, entendeu? Que é ali... que tem entrega, de que realmente as coisas podem acontecer e que, assim, para que essa entrega convença um sujeito como o João, para que ele não fique, sabe, não é, assim, eu falo isso, assim, não é com brincadeirinha, não é com brincadeirinha e não é com riminha, eu não estou tirando sarro, eu acho divertido, mas não é com riminha nas redes sociais que isso vai se resolver. Sim, acho que as escolhas que as pessoas fazem, elas têm que ser muito sérias em relação a algumas coisas, principalmente com quem vai cuidar do seu dinheiro. Assim, eu escolho sério, acho que tem que ser. Então, assim, acho que não pode brincar com isso. Então, a gente tem que, assim, e principalmente porque o cara está cuidando ali do teu. Então, não brinca com isso, né? Não é um processo fácil, né, Jampa? Por trás de tudo isso, porque quando a gente vê lá o material de ponto de venda ou um post, a gente muitas vezes a gente entende, mas a gente não, quem está vendo, ele tem que saber que por trás de tudo isso existiu um trabalho sério, existiu pesquisa, existiu reuniões, existiu a copeira que se ela não levasse o café a gente não ia ficar acordado para falar, entendeu? E é o que você disse, esse pessoal eles são empreendedores, eles querem mais, eles querem informação. Não adianta para eu resolver uma coisa, um novo posicionamento. Hoje não é só mandar um WhatsApp lá para o presidente e falar prova aí. Não é mais assim, não é assim. Tem um trabalho por trás disso, né? O que você acha? Você se vê num mundo corporativo desse? Você que é um cara empreendedor, por exemplo? Bom. Diz aí, João. Agora fala, quero ver. Eu nunca me vi no mundo corporativo, mas eu fui obrigado a entrar da forma, tipo, vai. E é complexo mesmo você falar com pessoas que têm, sei lá, 3, 4 vezes a sua idade, e você tentar explicar que o jeito que você vive é muito diferente daquele mundo e que provavelmente ele não vai mudar por sua causa, porque você não é tão pica assim, sabe? E você não vai chegar para o presidente da empresa e é assim, não, tem toda uma burocracia. E é difícil entender, assim, principalmente para mim. Tipo, por que eu vou levar, que nem no negociação de Bradesco, a gente 6 meses, 8 meses para aprovar uma coisa, aí manda orçamento, volta orçamento, manda de novo, muda isso, muda aquilo, vai reunião. E era uma coisa que poderia, na minha cabeça, ser resolvido mais fácil, mas não é bem assim, porque agora eu estou começando a ficar do outro lado. Porque eu montei uma empresa, e eu tenho funcionário, eu tenho investidor, eu tenho acionistas, eu tenho pessoas que eu preciso dar um relatório do porquê eu estou querendo fazer aquilo, e eu preciso convencer que aquilo ali vai gerar mais dinheiro, porque uma empresa não é uma ONG, sabe? Empresas têm que dar lucro. E você tem que explicar para o investidor de que eu estou querendo fazer um videozinho legalzinho lá para o Facebook, mas que aquele vídeo legalzinho vai impactar tantas pessoas, que aquelas pessoas ali, por causa disso, vão usar o meu serviço e isso. E o dinheiro que você está investindo nesse post, que vai ser o cara que vai fazer o vídeo, o cara que vai fazer a locução, vai ficar tanto, mas no final, isso daí vai impactar X, isso vai me retornar Y, porque se eu gasto 1,50, eles querem que volte R$2, assim, porque é uma empresa. E isso nunca passou na minha cabeça como Você vê que não mudou nada, né? Eu acho sensacional isso, não muda porra nenhuma. Eu acho E aí você tem legal. que fazer um curso de Excel, né? Mas Sim, eu tive que aprender a usar o Excel. O Excel é uma merda.
Tipo, eu choro quando eu tenho que passar minha noite, ao invés de ficar programando, eu tenho que ficar explicando por que eu estou programando no Excel, sabe? E eu não sei se isso vai mudar um dia, espero que sim, mas eu não sei se também a minha geração está preparada para isso, porque todo mundo quer fazer a parte cool. Isso eu vejo assim, todo mundo quer ser o publicitário, todo mundo quer ser o cara que grava o vídeo, todo mundo quer ser, mas quando você vê de fato que todo o trabalho tem a parte chata também, e que ela é muito importante para pro todo, porque se não tiver a parte chata, você não consegue fazer a parte legal. Você meio que é uma dor que você sente para poder conseguir ter um momento de alegria no final do dia. E eu não sei, e acho que é isso que frustra muito a minha geração. Porque ela acha que ela vê uma imagem distorcida das coisas, ela vê sei lá, PC Siqueira, a galera que fez o vídeo na internet, que ficou rico, e vê um cara que montou uma empresa. Esse é o ponto. As pessoas acham que sim, as pessoas acham que é fácil, as pessoas acham que você vai igual fazer... Igual o glamour da publicidade, né? As pessoas acham que você vai montar uma ideia, fez um aplicativo, e aí você vai receber um investidor, porque dinheiro é muito fácil de conseguir, é só você criar um business plan, que é algo super simples, e que vai ser tudo muito fácil, e não é. E quando você começa a fazer, você começa a se frustrar, eu acho que estamos criando uma geração de pessoas que daqui a 10 anos vão estar muito frustradas, porque elas não estão preparadas para a parte chata, porque elas estão muito acostumadas só com a parte legal. É isso mesmo, exatamente. Esse processo, porque o mundo, tipo, as pessoas pedem essa agilidade em tudo, ninguém tem mais paciência para ter vem uma demanda e tem que passar por 5, 6 chefias. As empresas já estão sentindo lentamente, eu acredito nisso, estão sentindo essa necessidade dessa agilização, não que seja pular etapas, mas que venha outras formas uma maneira diferente de resolver um problema que já existe. E o processo, porque as pessoas pedem isso. E se as empresas não se atualizarem, não começarem a agilizar, isso provavelmente vai ter aí para frente algum... Vai ter pergunta aqui? Ele quer fazer uma pergunta ali? Acho que assim, o que eu mais ouvi falar no evento inteiro foi propósito de marca, né? A marca tem que ter um propósito. E a minha pergunta é com relação assim, o que a gente vê muito como agência, para deixar claro, eu sou agência, os KPIs dos clientes impossibilitarem o propósito de marca. Então, o tipo de post, se você beija na boca, compartilha, dá 5.000 compartilhamentos, e um post de propósito de marca dá 30 curtir. E aí os KPIs das empresas eu quero 5.000 curtir, não 30. E aí ou mesmo quando é um e-commerce, que você faz toda uma ideia de propósito de marca, e aí quando você aumenta o número de posts de produto, o ROI do cara aumenta. Então fica aquela eterna briga entre a agência que quer fazer o criativo, o bonito que não dá o resultado que o KPI do cliente, não vou nem dizer que não dá resultado, mas não dá o resultado que o KPI do cliente quer, ou fazer o que o cliente quer e que dá dinheiro. Aí é interessante porque a gente tem a agência e tem o cliente. E eu até, inclusive, olhei aqui a fanpage do Bradesco, que eu vejo que as gracinhas chegam a quase 5.000 curtir, os bonitinhos, os desenhinhos, e os posts mais sérios não chegam a 200. Como lidar com isso? Há um trabalho bem grande de evangelização dentro da empresa mesmo, de você tentar apresentar relatórios que qualifiquem esse engajamento. Então, você justifica... A questão do superar com números nunca vai excluir. As empresas jamais vão deixar de enxergar isso, de querer isso. Mas aí entra um trabalho da equipe, da equipe de redes sociais, no caso nossa de estratégia, de evangelizar e demonstrar o que a gente quer. O que a gente quer receber quando a gente demonstra números muito grandes ou tem alguma proposta de, por exemplo, mídia para fãs. O que você traz de engajamento, ou mesmo o público que você traz, é isso mesmo que você quer? É esses comentários, é esse tipo de interação que você deseja ali? Então, a gente consegue... Qualificando esse engajamento, a gente consegue defender algumas coisas. Eu, como gestor, quero 5.000 likes.
E eu Te vira, maluco. Quero pessoas que levem para frente o meu E quando a conteúdo. gente não tem um cliente maduro que nem você, o que a gente faz? Eu quero, Vamos lá, pagar, agência. eu quero pagar minhas contas só. Eu, tá? Sou eu, não sou a agência, não. Eu não entendo até hoje o que é KPI, ROI. Eu só sei que ROI é um amor. O amor é um bichinho que rói, só isso. Eu, na verdade, cara, eu sou um... Eu não posso participar dessas coisas, cara. Eu sou o cara errado que manda para essas coisas. Porque eu falo as coisas que eu não posso falar. Depois vão falar, você vai ouvir, Amanda. Vão falar porque eu falei um monte de merda. Eu odeio essas coisas, porque eu sempre falo muito em estelionato social, sabe? Essas coisas que o nego faz de curta e ganhe, sabe? Esses negócios. Participe, dê um like e participe. Esse tipo de coisa eu odeio. Na verdade, a gente tem um acordo nas páginas que a gente trabalha junto, que na verdade é Clique Conta e Conta Universitário, o Bradesco Universitário. A gente não trabalha nunca, se gostou, compartilhe, se não sei o que lá, de lá. Isso aí não rola. Esse aí é proibido, não rola. Esse papo aí, se você encontrar, você fala que a gente mata quem fez, porque a gente vai contra essa história. Às vezes tem alguma coisa... Tem que entender que sempre tem aquele pedido que vem de cima, né? E aí alguém fala alguma coisa, tem que fazer. E a gente sabe que tem um assunto chato e tem um assunto que é mais legal. É difícil. É difícil. É sempre o que é legal, o que é interessante. Também tem uma coisa que é muito engraçada, né? A gente outro dia estava variando, fazendo um trabalho mesmo de não só de autocrítica, mas de vendo o processo que a gente passou, especialmente com o Clique Conta aí, em conta universitária, que foi engraçadíssimo de ver a evolução em 3 anos. Então, o começo, que era só texto, depois, quando começaram a aparecer as figurinhas, não sei o quê. E teve um momento em que, especialmente um momento... Primeiro, aquela coisa do Facebook, eu ainda acho também que tem que aparecer alguma coisa nova, porque apostar tudo num cavalo só, eu acho um problema seríssimo. E aí, o momento em que o grande momento em que Rafael Vasconcelos foi para o Facebook e começou a passar em todas as agências e falou que o post print era um novo print. Aí todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Aí você começa a ver que todas as agências faziam a mesma coisa, e todo mundo começou a fazer a mesma coisa, e todo post começou a ficar igual, de todo mundo, e inclusive os nossos. Então, você percebe assim, o que vai engajando, o que não vai. Eu ainda acho que... Eu vou bater numa mesma tecla que a gente está experimentando muita coisa. Mas ainda acho que a gente tem que achar um outro caminho ainda, que eu não sei se a gente achou. E, neste caso específico de Bradesco Universitário, a gente ainda está caminhando ainda. Como ela falou, a gente tem uma busca de uma voz. Neste caso específico, a gente ainda está achando que não é nenhuma só, são várias. E a gente está tentando achar. Porque, como eu falei, se eu tive que fazer uma marca que aparece com 7 cores, porque é muito mais amplo, eu tenho que ir mais além nesse caso, não dá para ser um só, porque o universitário não é um só. Imagina, só para pensar, eu tenho o cara que é FAAP, eu tenho o cara que é Embi Morumbi, eu tenho o cara que é Estácio de Sá, né? O cara que é pai de família. É muito diferente aqui o que eu estou falando. O mundo é bem diferente, neste caso específico. Então, é o classe C e o classe A gargalhada, né? É bem diferente. Então, eu tenho que aprender como falar com essas vozes diferentes. No caso de Clique Conta, que é para a molecada, é que a marca ainda vai ter que passar também pelo mesmo processo. Porque ela é mais jovem ainda. É mais criança ainda do que eu sou. Eu e você juntos. Então, a gente que está numa... que, convenhamos, quem tem qualquer moleque com 12 anos está num mundo bem diferente do que é ainda, né? Então, a gente vai passar por muita mudança ainda. Boa noite, eu sou jornalista também da área de marketing. Cadê? Voltando à área do conteúdo, a questão que ele abordou da humanização. De fato, a gente não precisa ser um pinguim do ponto frio para fazer um trabalho para chamar tanta atenção. Eu queria entender, no caso da rede social do Facebook, da Bradesco, que eu sinto falta em muitas fanpages de várias marcas
que elas se dedicam muito a falar do produto delas. No caso de vocês exploram até diversos posts, diversos assuntos, como dias, não sei do que, eventos e tal. Mas eu sinto, primordialmente, vocês têm que trazer mais clientes para a empresa, porém, vocês têm que manter engajado aqueles que já estão na empresa. E, nesse caso de manter engajado aqueles que estão na empresa, eu sinto falta de, por exemplo, você que está com 18 anos, está começando sua vida profissional, você está com dinheiro, mas você sabe o que você pode fazer com o seu dinheiro? Aplicar na poupança, ou aplicar em conta corrente, ou renda fixa? Eu sinto falta disso, tipo, de uma maneira lúdica, senão fica aquele trabalho chato de investidor, de investimento, que aí o cara vai sair. Como é que vocês trabalham essa questão do foco da empresa em relação a esses assuntos? Ter só esse foco é complicado porque afasta uma parte. Mas a gente tem que ter esse foco de serviços e produtos, que ele é bem forte. A gente Só uma pergunta. Vocês veem o Facebook como mídia ou como relacionamento? Como os dois. E principalmente como relacionamento. A gente, desde 2009, quando começou, era relacionamento puro. Então, um dos nossos... se não for o mais famoso case da poesia, ele não foi simplesmente uma poesia, foi um atendimento. Um cliente, em forma de poesia, fez um questionamento sobre como ele tinha perdido o cartão, como ele faria para ter um novo. A gente respondeu, no caso, foi total da equipe de relacionamento mesmo. Estava entregando um serviço e ele falou numa linguagem, a gente devolveu na mesma linguagem. Então, essa é a essência. Essa é a nossa essência. Na verdade, eu acho que, para te ajudar a responder, eu acho que tem um problema aí. Tem um problema no Facebook, que é... O Facebook. O Facebook. Que é um... Isso que você falou é uma coisa que, como várias outras coisas que eu gostaria de trabalhar com o Bradesco, em várias outras coisas que eu trabalho na comunicação digital do Bradesco, tá? E que eu gostaria de trabalhar em redes sociais, mas que é difícil, porque, como ela disse, muita coisa que você quer fazer, pelo formato, pelo jeito que o Facebook você acaba limitando as coisas, porque eu acabo... E se você for ver, isso acontece com qualquer outra marca. Naquela merda lá, eu tenho que fazer uma coisa por dia. Se eu fizer mais de uma, o interesse vai diminuindo. O nego começa a me achar chato. Essas pessoas, eu posto coisa pra cacete. As Até pessoas porque já não é me uma acham marca chato. só, né? Você segue 30 marcas, Não, 20 marcas, tem 1000 amigos. Você deve ter uma tia que posta um monte de coisa. Você deve achar ela um porre e daqui a pouco você já foi lá e já deu um raid nela. Tenho certeza absoluta. Tem. Não tem? Tem. Entendeu? Ou se você... Ou você é a tia, não sabe? Também. Ou se você me segue, alguém me segue, já deve... O René já fez isso comigo, eu tenho certeza. Então, assim, tem isso. E isso é muito chato, porque às vezes você tem... Às vezes você gostaria, especificamente do jeito que você falou, eu podia postar uma vez, podia ser uma vez por semana, mas às vezes eu tenho um assunto para falar dentro da minha pauta, um assunto específico, e poderia ter um assunto específico para o jovem, além que fosse nessa linha do que você propôs, que seria interessante, mas eu acabo ficando preso ao desenvolvimento de um conteúdo extra. Aí você vai falar para mim, mas você, por exemplo, você vai colocar numa página. Beleza, se eu for colocar numa página, eu vou ter que ter um investimento de mídia para direcionar o cara para dentro da página. Esse é um ponto que vai um pouco... Não, você entendeu? Começa a ter um monte de... Ele tem um treco... Ele é meio esquisito nessa coisa. O Facebook, ele se vendeu para todo mundo como uma plataforma de relacionamento, mas hoje cada vez mais você vê, até com a contratação do Rafa, que ele virou uma plataforma de mídia. E ele está se comportando como mídia. Ele não quer ser um lugar que a marca vai lá e interage com os consumidores. Mas ele quer na verdade, marca ele não foi feito para isso. Ele foi feito. O cara inventou aquele negócio para comer menina e não sei se ele comeu alguém. Pela mulher que ele casou, acho que ele fez errado. Cara. Gente, e ele é gay. Concluir.
senão eu vou ficar preso na língua. O rapaz perguntou. Deixa eu só concluir a questão dos posts. Cada vez mais, a gente faz testes. E essa entrega de serviço, a gente tem um exemplo bem legal, e foi um resultado incrível, que a gente fez um post dizendo para a galera que naquele momento tinha um consultor de investimentos ali, que a galera podia tirar as dúvidas. A gente ficou das 9 da manhã até as 5 da tarde tirando dúvidas da galera de investimento. Então, são coisas que a gente teve todo um apoio da galera de investimento, ficou do lado da gente respondendo. Eles respondiam para a gente com a linguagem deles, vocês toda transcreviam, a né? e a gente transcrevia na linguagem da rede. Então, essas coisas existem, essas coisas são legais, e cada vez mais a gente tem que fazer esses testes, Foi sim. um chat online, praticamente tipo pelo Facebook. Posso contar uma historinha rápida aqui? Eu trabalhei no Espaço Real Universitário em 2002. Na época não tinha... Era uma rede própria do Banco Real. Não sei se alguém na época era correntista ou não, tal. E aí vou contar tem a ver com uma pergunta que o rapaz fez e até com a tua resposta também. Me falaram, olha, é o seguinte, senta aí, você vai ter que pilotar esse troço, e a meta é essa, page view, tempo médio de visitação, você tem que aumentar esses KPIs, que eram os KPIs da época. Na época não tinha curtido, não tinha porra nenhuma. Aí eu estava lá e falei, pô, isso aqui está muito broxa, a gente está gerando negócio, está gerando conta, tal. Não, olha os teus KPIs. Aí eu falei, bom, foda-se o KPI, vou atrás do cara de conta corrente, vamos fazer uma ação conjunta, cooperada, vamos polarizar. Moral da história, assim, em um mês a gente tinha um case legal com resultados que faziam sentido para o banco. Aí eu fiquei todo feliz, tal, falei, pô, legal, né, inovei aqui. A gente chegou, aí eu fui mostrar para o meu chefe, logo na hora de mostrar para o presidente do banco, né, para o quarto andar do Banco Real, que eu não sei que andar que era, e aí o cara falou, porra, você ficou louco? A gente nunca mostrou esse negócio. A gente tem que mostrar page view, tempo médio de visitação. Esquece isso. Esse é o cara, ponto, calma. Aí o que acontece? Eu peguei, tirei toda essa história, só mostrei page view, tempo médio de visitação. Um mês depois, 30% do departamento foi demitido e 6 meses depois o departamento não existia. Porque chegou uma hora, o presidente do banco falou, foda-se page view, tempo médio de visitação, eu quero saber se teve abertura de conta. Então, essa história dos KPIs que a plataforma condiciona a gente, às vezes teu bônus depende de um KPI que não está atrelado ao negócio. Mas eu estou contando uma história aqui que eu quebrei a cara, fiz a coisa certa e quebrei a cara do mesmo jeito. É com esses testes que a gente faz a defesa lá dentro. Esse entra, esse não entra, esse entra. As agências estão muito assim hoje, se você for ver. Elas não estão preocupadas com o negócio do cliente. A maioria delas, pelo menos. Por isso algumas estão se destacando, outras não. Eu acho que eu vou precisar encerrar aí, que o tempo já passou, né? Novamente, obrigado a todos pela participação. Obrigado, Jampa, João, Irene. Muito obrigado. Valeu.